Deixa eu ver aqui. Isso aí, vou colocar na tela já já para vocês verem, né? O tema de hoje, as religiões e os enganos dos últimos dias. Esse é o tema desta noite. O tema de hoje é muito interessante. As religiões e os enganos dos últimos dias, tá ok? E eu vou compartilhar aqui a minha tela para que nós tenhamos aqui acesso aos slides. Eu preparei aqui uma série de slides, né, para nós fazermos esse estudo. O estudo de hoje, ele é bem interessante. Você vai gostar aí do estudo desta noite. E o tema é esse aí: as religiões e os enganos dos últimos dias, tá ok? Esse é o tema desta noite, né? Este é o tema dessa noite. Vamos lá, então, ao estudo, né? Vamos lá ao estudo. Isso. Então, a palavra de Deus, ela nos adverte contra os falsos mestres. A palavra de Deus nos adverte quanto aos falsos mestres. E eu gostaria de começar lendo com vocês Atos, no capítulo 20, os versos 29 a 30. Vocês encontraram aí? Eu vou dar um tempinho para nós abrirmos. Então, hoje nós iremos ver esse tema importante que fala sobre o engano das falsas religiões. E as falsas religiões, elas só existem porque existem falsos mestres. E o apóstolo São Paulo, já nos seus dias, ele advertiu os crentes contra os falsos mestres. E nós vamos ler esse texto aí na Bíblia. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Novo Testamento. Você vai abrir lá no livro de Atos, no capítulo 20, e dos versos 29 ao verso 30. E lá nós vamos ver a advertência de Paulo contra os falsos mestres. Eu quero então pedir para a Sueli me ajudar aqui com essa leitura. Ela vai ler aqui para mim. Atos, capítulo 20, os versos 29 e 30. Ela vai ler aqui para mim. Então, leia, por favor, Sueli. Leia bem forte para o pessoal em casa ouvir. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Amém, amém. Então vejam que o apóstolo São Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele declarou que surgiriam falsos mestres. Depois da partida dele, iria surgir falsos mestres. E esses falsos mestres iriam arrastar os discípulos após ele. Então veja que quando nós ouvimos falar lá do Dia dos Apóstolos, no primeiro século, nós vemos lá uma igreja pura. A igreja tinha acabado de sair das mãos de Jesus. E os apóstolos eram os líderes iniciais ali da igreja, conduzindo o povo de Deus. Mas o apóstolo São Paulo, movido pelo Espírito Santo, declarou que logo após a sua partida iriam surgir falsos mestres, e esses seriam como lobos que iriam arrastar ali o rebanho após eles. Veja só, essa foi a advertência do apóstolo São Paulo, né? Essa foi a advertência ali do apóstolo. Isso. Veja que logo no primeiro século, a igreja passou por movimentos que saíram da igreja. Pessoas que saíram da igreja e que formaram outros movimentos.
que são aqueles que o apóstolo São Paulo mencionou lá que seriam lobos, que viriam para desviar os crentes da verdade. Nós pensamos que nos dias dos apóstolos não haviam, então, grupos dissidentes, mas isso não é verdade. No dia dos apóstolos já existiam vários grupos dissidentes, né? Vários grupos dissidentes que vieram, então, para enganar as pessoas e para desviá-las da verdade. Então, um desses grupos dissidentes eram os ebionitas, já ali nos dias dos apóstolos. Os ebionitas eram pessoas que saíram do meio ali dos cristãos e eles eram judaizantes. Eles diziam que tinham que seguir ali todos os rituais judaicos, inclusive os sacrifícios e tudo mais, seguindo todo aquele ritual judaico. Outro grupo que existiu ali no dia dos apóstolos eram os chamados docetistas. Docetistas. A palavra docetista vem do verbo grego dokel, que significa parecer. Então, os ebionitas, aliás, os docetistas, melhor dizendo, eles acreditavam que Jesus não tinha sido realmente humano, que Jesus não tinha um corpo real, mas que ele apenas pareceu ser humano, que ele apenas pareceu ter um corpo. E quando ele morreu na cruz, ele não morreu de verdade, mas ele apenas pareceu ter morrido na cruz, mas ele não morreu de verdade. E é por isso que eles receberam o nome de docetistas, que vem do verbo dokel, parecer, porque eles diziam que Jesus apenas parecia ter morrido, parecia ter nascido, parecia ter sido um homem, mas realmente não era um homem. Essa era claramente uma perversão dos ensinos dos apóstolos. O apóstolo São João, nas suas epístolas, ele combateu ferozmente os docetistas. Eles existiram, então, lá nos dias dos apóstolos. Era um grupo dissidente, né? Era um grupo dissidente. Outro grupo que existiu lá no dia dos apóstolos, e, na verdade, esses eram vários grupos, eram os gnósticos cristãos. Os gnósticos também, muitos desses gnósticos declaravam ser cristãos, esses gnósticos, né? E eram muitos grupos, cada um deles tinha os seus ensinos, né? E eles tinham até as suas próprias Bíblias, eles escreveram seus próprios evangelhos e eles rivalizaram com o ensino dos apóstolos. Lá na epístola ali aos Colossenses, por exemplo, nós encontramos ali o apóstolo Paulo combatendo uma forma de gnosticismo, né? Que misturava lá filosofia e ensinos gnósticos. No Apocalipse também, o apóstolo São João também menciona lá os nicolaítas, que provavelmente seria lá uma espécie de seita gnóstica também, que existiu lá no primeiro século. Então veja que estas seitas gnósticas, eles causaram muitos transtornos ali nos dias dos apóstolos. E esses grupos, então, surgiram nesses dias, né? E eles causaram lá, desviaram muitos discípulos, muitas pessoas abandonaram a fé e seguiram essas religiões, essas falsas religiões. Nós pensamos que só nos nossos dias tem muitas religiões, não é verdade? Hoje nós vemos muitas igrejas, mas nos dias dos apóstolos também surgiram aí muitas religiões. Vocês estão vendo ali? Várias igrejas diferentes, né? Compostas aí pelos docetistas, pelos ebionitas, pelos gnósticos. Esses grupos eram muito numerosos. E eles rivalizavam com os apóstolos e com os ensinos corretos das Escrituras.
E eles atraíram para si muitos dos discípulos. Foi exatamente isso que o apóstolo São Paulo disse, que depois da partida dele surgiriam muitas que viriam como lobos para desviar os discípulos da fé. É exatamente isso que aconteceu. Mas vamos então aqui para o próximo slide. Veja só que a estratégia de Satanás, ela sempre foi a contrafação. A estratégia do inimigo, desde aquele tempo, ela foi a contrafação. Mas o que é contrafação? A contrafação é uma obra que imita ou reproduz fraudulentamente outra. Ou seja, a contrafação é uma falsificação. E eu coloquei aqui nesse slide, esse aparelho, né? E vocês veem aqui que um é verdadeiro e o outro é falso. Agora vejam vocês que esses dois aparelhos aí, eles são tão parecidos, que a maioria de nós diríamos que eles são iguais. Apenas uma pessoa que é um especialista consegue identificar aqui qual dos dois aparelhos é o verdadeiro. Existe apenas um detalhe. Está ali naquele círculo vermelho, está ali indicado pelo círculo vermelho. Apenas esse detalhe demonstra qual é o verdadeiro e qual é o falso. A contrafação aqui, ela é tão difícil de ser descoberta que uma pessoa leiga não saberia dizer qual é o verdadeiro e qual é o falso. E é exatamente isso que Satanás fez em relação às religiões. Ele lançou tantas religiões no mundo, e algumas tão parecidas, e todas elas com a Bíblia na mão, de uma tal maneira que as pessoas não conseguem discernir qual é o verdadeiro e qual é o falso. Eu creio que você, olhando aí para essa imagem, talvez você não saberia me dizer qual é o verdadeiro e qual é o falso. Não é verdade? Talvez você não saberia. Eu tenho aqui um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo. Esse vídeo, ele vem mostrando aqui, vem falando sobre notas falsas. Só para ilustrar aqui essa situação da contrafação, para vocês entenderem o que é a contrafação. Vamos ver aqui. Preste atenção nesse vídeo. Recentemente em circulação, totalizando, sabe quanto, gente? 600 mil reais. Os suspeitos foram presos em flagrante na tarde de segunda-feira, dia 13, no bairro de Genópolis, bairro Nova de São Paulo. Que horror! Não, quer dizer que era muito fácil, né, doutor, para falsificar essas notas, né? Olha, Keila, só para você ter uma noção, com essas pessoas foram apreendidas 4 milhões de reais em notas falsas. Nossa, deixa eu mostrar a nota aqui, essa nota nova, né, doutor? São as notas novas de 150 reais. Você consegue distinguir isso? Aí nós temos só uma nota verdadeira. Você consegue distinguir? Pela textura, você é bem consegue? Parecido. Gente, eu não tenho a menor ideia, sabia? Eu acho que deve ser... Deixa eu ver. Poxa, deixa eu pegar aqui. Eu acho que essa aqui pode ser que seja verdadeira. Ou então, essa... Não sei. Eu acho que essa é falsa. Essa é a única que é diferente das outras. Dá uma olhada. Agora, como ninguém conhece as notas novas, as pessoas estão pegando... Essa é falsa. Essa é falsa. Júlia, também? Como eu descobri? Pela textura, porque a nota... Não está aparecendo o vídeo para nós, não. Essa é um papel mais parrelinho, para dizer bem a verdade? É papel sulfite. Papel sulfite, mais Isso, mais papel simplinho, né? sulfite. Mais simplinho. Qual é que eu tinha acertado também? E... Bom, não sei se eu ver. Bom, não sei. Agora eu não sei qual que eu tinha visto. Essa aqui é verdadeira. E essa também.
Não, essa é falsa. De 50 é falsa também. Então, mas você vê que o papel é parecido com esse? Aí. É o verdadeiro derrame de Só que nota. essa mais acetinada, ó. Você passa o dedo não machuca. Não é que não machuca. Esse aqui. Vejam só, irmãos. Vocês viram aí? Vocês viram? Não era possível, né? Não era possível ali para essas pessoas que estão ali nesse programa, né, identificarem a nota. Vejam ali que as apresentadoras, elas tiveram dificuldade para compreender, para entender, então, o que era. Elas tiveram dificuldade para descobrir ali o que era, né? O que era, na verdade, ali, qual era a nota verdadeira e qual era a nota falsa. Elas tiveram muita dificuldade para descobrir, não é? Elas tiveram muita dificuldade. Então, isso é contrafação, é uma falsificação. E a nota falsa, ela parecia tanto com a verdadeira que era muito difícil ali descobrir qual era a verdadeira e qual era a falsa. E veja só que o inimigo, ele faz exatamente isso. O inimigo, ele imita a verdade. Ele imita a verdade para nos enganar, para levar os homens ao engano. É exatamente isso que o inimigo faz. E veja só o que diz na palavra de Deus. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Você que está acompanhando aí em casa, abra aí, então, a sua Bíblia, né? Abra aí a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Abra aí, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Você encontrou aí a passagem na Bíblia? Se você não encontrou, vou dar um tempinho aí para você procurar na sua Bíblia, tá bom? Então, abra a Bíblia aí em 2 aos Coríntios, fica no Novo Testamento, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Veja só que o inimigo, ele imita a verdade para nos enganar. E a Sueli vai ler o texto aqui para nós. Pode ler, Sueli, por favor. Não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amém. Então veja que a palavra de Deus diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz e que os seus ministros se transformam em ministros da justiça para enganar. Olha, vocês viram só, irmãos? Vocês viram só o que acontece? É exatamente isso. O inimigo das nossas almas, ele se transforma em anjo de luz. Os seus ministros em ministros da justiça. É exatamente isso que acontece. Você reconheceria essa nota aqui como falsa? Você reconheceria essa nota aqui como falsa? Olha só essa aqui. Vocês estão vendo aí em casa? Você reconheceria essa nota aqui como falsa? Essa aqui, né? Essa aqui, ela não tem como nós não reconhecermos, né? Com a figura aí do seu Madruga, né? Essa nota com a figura aí do seu Madruga, eu creio que qualquer um saberia que essa nota é uma nota falsa. Essa é uma nota falsa. Só que o inimigo, ele, quando se trata de religião, ele falsifica de uma tal maneira, ele faz uma contrafação de uma tal maneira que fica muito difícil descobrir qual é a verdade, qual é
a religião verdadeira. Assim como nos dias dos apóstolos, o inimigo lançou muitas religiões. Nos dias dos apóstolos, nós vemos que ele lançou lá os ebionitas, ele lançou lá os docetistas, nós vimos lá também os grupos gnósticos cristãos. Ele lançou todas aquelas falsas religiões nos dias dos apóstolos para enganar as pessoas. E eu digo para vocês que no nosso tempo também o inimigo fez a mesma coisa. O inimigo lançou uma contrafação para que ele espalhou muitas notas falsas para que as pessoas não soubessem distinguir qual era o verdadeiro e qual era o falso. Vejam que no mundo afora existem mais de 40 mil denominações cristãs. Essas são aquelas que são igrejas assim registradas, que têm um registro junto ao Estado, que são reconhecidas, né? Mas se nós formos levar em conta aquelas que não têm nenhum tipo de registro, algumas igrejas que são únicas, às vezes tem só numa cidade, só num bairro, só num lugar, então esse número cresceria muito mais de milhares, né? São milhões, quem sabe aí, de denominações, se nós formos considerar essas igrejas pequenas também. Mas, assim, alguns estudiosos dizem que tem cerca de 40 mil denominações cristãs, referindo-se a essas maiores, estas mais reconhecidas aí no mundo evangélico. Então, são tantas as igrejas, são tantas as religiões, são tantas as denominações que as pessoas ficam perdidas. A maioria das pessoas não sabe dizer se há ou não uma verdade. As pessoas ficam pensando, mas existe uma verdade? Será que tem uma igreja verdadeira? Existe uma igreja verdadeira? Existe uma palavra verdadeira? São tantas as religiões, são tantas as igrejas, são tantas essas religiões, e nós podemos aqui, apesar de existirem muitas religiões, nós podemos classificar as igrejas cristãs em alguns grupos. Sem dúvida nenhuma, o maior grupo dessas igrejas, né, é a Igreja Católica. Né? A Igreja Católica. A Igreja Católica, né, a Igreja Católica, nós podemos classificá-la aí como a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana, nós vemos lá a Igreja Católica Romana, que tem a sua sede em Roma, e nós vemos aqui o Papa representando a Igreja Romana vestido de branco. E nós vemos lá do outro lado o patriarca da Igreja Católica Ortodoxa Grega, né? Vestido lá de preto. Então, a Igreja Católica ela é o maior grupo. E a Igreja Católica ela se divide em dois grupos aí. Tem os católicos romanos e os católicos ortodoxos. Cada um tem aí o seu papa. Mas além dos católicos, existem também os protestantes tradicionais. Os protestantes tradicionais, né, eles são classificados ali, por exemplo, como os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos e por aí vai. São centenas, né? São milhares de protestantes tradicionais. Outro grupo que compõe os cristãos são os pentecostais. Né? E os maiores, as mais conhecidas aí dessas denominações, nós podemos citar aqui, né? A Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil e outros grupos mais que estão classificados aqui entre os pentecostais. Depois, outro grupo, né, bem numeroso, são as igrejas chamadas de neopentecostais. As neopentecostais são aquelas de cunho pentecostal também, só que surgidas depois dos anos 50, e que são geralmente mais liberais. E nós colocamos aqui alguns exemplos,
para nós termos uma ideia de quais são essas igrejas. Coloquei aqui a Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça, a Mundial do Poder de Deus, mas não são só essas. Existem muitas outras que entram aqui neste grupo das neopentecostais. E depois existem outros grupos que não são católicos, esses não são protestantes tradicionais, eles não são então neopentecostais, eles são simplesmente outros grupos que não se classificam ali dentro de nenhum daqueles que nós vimos há pouco ali, tá ok? Eles não se classificam dentro de nenhum desses grupos. E eu posso citar aqui alguns, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, os Mormons e muitos outros aqui que entram nesse grupo aqui, né, nesse outro grupo, tá ok? Então são muitas as denominações religiosas, são muitas as igrejas, né? São muitas as igrejas. Mas no meio de tantas religiões, existe uma igreja verdadeira? Eu quero lembrar vocês que nós vimos lá que na Bíblia, né, que o apóstolo São Paulo disse que depois da partida dele iriam surgir lobos devoradores. Nós vimos também que no final dos tempos surgiriam muitas religiões, que Satanás iria lançar a sua contrafação para enganar as pessoas. Então, no meio de tanta religião, nós vemos ali que tem muitas, são milhares. No meio de tanta religião, será que existe uma igreja verdadeira? Será que existe uma igreja verdadeira? O que a Bíblia diz acerca desse assunto? Então, você que está aí com a sua Bíblia na mão, erga a sua Bíblia bem alto, porque nós vamos buscar esta resposta na palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Como é chamada na Bíblia a igreja verdadeira? Vamos ler aí na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Vamos ver aí na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Você encontrou aí? 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5. Encontraram? Então, se você encontrou aí, por favor, vamos ler. A Sueli vai ler aqui para nós. É isso mesmo? Não é 3:15. É 3, 1 a 5. Pode ler, Sueli. Aqui na minha tela está marcado 3:15, mas não é 3:15, é 3, 1 a 5. Ela vai ler aqui para nós. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 2 Timóteo. Ai, desculpa, lá está primeiro. 1 Timóteo 3, 1 a 5. É isso que eu falei. Então pode ler. Ai, desculpa aí, irmãos. Deixa eu ver. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Olha, está primeiro. Desculpem. Você falou primeiro. 2 Timóteo, capítulo 3, 1 a 5. Ai, desculpe, irmãos. Eu estava estranhando, mas eu vi ali na tela 1 Timóteo. Não, é primeiro mesmo. Pode ler. Voltando, vou ler novamente. É o mesmo 1 Timóteo 3, do 1 ao 5. 15. Ah, tá. Desculpe, irmãos. O texto é exatamente o que está na tela. 1 Timóteo 3, verso 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém, amém. É exatamente esse o texto, tá ok? Então veja aí, o texto vem dizendo, o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele declara, se eu tardar, o que ele diz? Fique ciente de como se deve proceder. E agora vem a resposta à nossa pergunta. Ele diz aqui, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso mesmo. Então, como é chamada a igreja verdadeira da Bíblia? Eu não estou me referindo aqui ao nome que vai na placa da igreja. Não é isso que eu estou me referindo. Quando eu falo como é chamada na Bíblia, eu estou me referindo às características da igreja verdadeira e não o nome da denominação. É isso que eu estou me referindo. Então, como é chamada na Bíblia? Aqui é dito que a igreja verdadeira, ela seria a coluna e baluarte da verdade. Essas seriam as características da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela deveria ter estas características, de ter as colunas da verdade. Amém? Eu ouço um amém aí dos irmãos. É exatamente isso. A igreja verdadeira deveria sustentar as colunas, o baluarte da verdade. E vejam que a igreja verdadeira, de acordo com a Bíblia, ela deveria sustentar toda a verdade. Porque senão ela seria falsa. Vocês se lembram lá do vídeo que nós mostramos das notas falsas? Um único detalhe errado, uma única característica ali diferente, já não seria mais verdadeiro. A igreja verdadeira tem que sustentar todas as colunas da verdade. Amém? Amém. Não pode faltar nenhum detalhe. Se faltar, não é verdadeiro. Então, a Bíblia nos mostra que a verdade tem 5 colunas, ou 5 pilares. E eu gostaria de ler com vocês os 5 pilares da verdade. O primeiro pilar da verdade está lá em Isaías 65, 16. Isaías 65, verso 16. Aí está o primeiro pilar da verdade. A igreja verdadeira tem que sustentar os 5 pilares da verdade. E o primeiro pilar é esse que nós vamos ler agora. Isaías 65, verso 16. Você encontrou aí? Então a Sueli vai ler aqui o verso 16. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas os meus olhos. Amém. Então, aqui, o profeta Isaías fala do Deus da verdade. Algumas versões da Bíblia, mais antigas, algumas traduções, trazem da seguinte maneira: Deus é a verdade. Deus é a verdade, ou Deus da verdade, conforme nessa versão mais atualizada. Então veja que a primeira coluna da verdade é Deus, o Pai. É dito que Deus é a verdade. Então a igreja verdadeira precisa sustentar esta verdade, precisa crer no Deus verdadeiro, no Deus eterno, no Deus criador. Deus, o Pai, é a verdade. A segunda coluna da verdade, nós encontramos em João, capítulo 14, verso 6. João 14, verso 6. Aí nós podemos ver a segunda coluna da verdade. Você encontrou aí na sua casa? Se ainda não encontrou, vamos dar um tempinho aí para você encontrar o texto. João 14, verso 6. Nós vamos encontrar, então, a segunda coluna da verdade. Pode ler.
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Então a segunda coluna da verdade está aí. Jesus, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Jesus é essa segunda coluna da verdade. Então Deus o Pai é a verdade. Jesus declarou que ele também é a verdade. Amém. Então vamos para a terceira coluna da verdade. Está lá em 1 João, capítulo 5 e o verso 6. 1 João fica lá no finalzinho do Novo Testamento, lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, que é o último livro, volte um pouquinho e você vai encontrar então 1 João. 1 João, capítulo 5 e o verso 6. Vamos então para a terceira coluna da verdade. Leia, por favor. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém. Então aqui, nesse texto que acabamos de ler, é dito que o Espírito é a verdade. E aqui está se referindo ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a verdade. Então nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a verdade. Amém? Amém. Pai, Filho e o Espírito Santo. Então a igreja verdadeira tem que ensinar a verdade sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Vamos então para a próxima coluna da verdade, a quarta coluna. João 17, 17. A quarta coluna da verdade. Lembrando que a igreja verdadeira tem que ensinar todos os pilares, todas as colunas da verdade. Tem que sustentar toda a verdade. Se falhar em alguma dessas, não é verdadeira, é nota falsa. Vamos ler então em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Eu ouço aí de vocês em casa um amém bem forte. Deus, Amém. Então diz aí no texto sagrado que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E quanto da palavra de Deus? Só o Antigo Testamento? Só o Novo Testamento? Só o livro de Salmos? Só o livro de Provérbios? É claro que não. Quando diz a palavra de Deus é a verdade, está se referindo a toda a Bíblia. Então a igreja verdadeira, ela não pode ensinar só parte da Bíblia. Ela tem que ensinar toda a palavra de Deus. A igreja verdadeira tem que sustentar toda a Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade. Então nós já descobrimos aqui a quarta coluna da verdade. Amém? Amém. Vamos para a próxima. A próxima coluna da verdade está no Salmo 119, verso 142. Salmo 119, verso 142. Vamos ler aí. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Amém. Amém. Você ouviu direitinho aí? O texto sagrado diz que a tua justiça é eterna e a tua lei é a própria verdade. Então a lei de Deus é a verdade. Então agora nós já descobrimos aí a quinta coluna da verdade. Então nós vimos que Deus o Pai é a verdade, nós vimos que o Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e agora nós vimos que a lei de Deus ela é a verdade. Nós então agora chegamos aqui num ponto crucial, porque a maior parte das igrejas ensina sobre o Deus o Pai. Você não concorda comigo? Sim. A maioria das igrejas ensina sobre Jesus. A maioria das igrejas ensina sobre o Espírito Santo. A maioria das igrejas ensina através da Bíblia. Mas e a lei de Deus?
Será que todas as igrejas ensinam esse ponto? A palavra de Deus diz que a igreja verdadeira, ela tem que sustentar todas as colunas da verdade. Porque se faltar um ponto, se faltar um detalhe, já não é nota verdadeira, você lembra? É uma nota falsa, é uma contrafação. A igreja verdadeira tem que ensinar toda a verdade. E nós acabamos de ler aqui que a lei de Deus, ela é a verdade. E é exatamente nesse ponto que muitas denominações falham, ao então deixar de ensinar a lei de Deus. Vamos para o próximo? Aqui está o próximo slide. Nesse slide, nós vemos então sobre a lei de Deus. Talvez aí muitos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e por outras redes sociais, talvez muitos amigos não estejam familiarizados aí com a lei de Deus. Mas qual é a lei de Deus? Nós também costumamos chamar essa lei de os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles estão escritos lá em Êxodo, no capítulo 20. Se você quiser aí nos acompanhar na leitura da Bíblia, nós iremos aqui, resumidamente, mencionarmos aqui todos os 10 mandamentos. Você pode abrir lá a sua Bíblia. Então, só para nós lembrarmos, lembrarmos talvez aqueles que tenham se esquecido, não é? Ou então aquele amigo que não conhece esses 10 mandamentos, ou a lei de Deus, não é? Como é chamado. Então, você pode abrir a sua Bíblia lá em Êxodo 20, porque diz que a igreja verdadeira sustenta toda a verdade, inclusive esta que fala sobre a lei de Deus. Lá no Salmo diz: a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. E essa lei, que nós chamamos também de 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20. Para aqueles que talvez não conheçam, nós vamos ler aqui o texto. Êxodo 20, o verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo vem dizendo: não farás imagem de escultura, não farás nenhuma semelhança do que há nos céus, nem debaixo dos céus, nem nas águas, não as adorarás, não lhes darás culto. E esse mandamento vai até o verso 6, tá ok? Então, o segundo mandamento proíbe a fabricação de imagens para adoração, prestação de culto, reverenciação. Então, esse mandamento proíbe reverenciar imagens, prestar cultos a imagens, ou adorar qualquer tipo de imagem, ok? Então, esse mandamento ele não proíbe ilustrações, mas ele proíbe adoração e veneração de imagens, tá ok? Então, esse é o segundo mandamento. O verso 7, no verso 7, nós encontramos o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No verso 8 é o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. No verso 12 vem o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. No verso 13, não matarás. Verso 14, não adulterarás. Verso 15, não furtarás. Verso 16, não dirás falso testemunho. E o verso 17, não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos. Eu não li todos os versos. Em casa aí você depois poderá ler todo o capítulo, todos os versículos, não é? Que vem então explicando esses mandamentos, tá ok? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o verso 8, capítulo 20 e o verso 8, que diz ali: lembra-te do dia do sábado para o santificar. No verso 9 diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus.
não farás nenhuma obra, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem um estranho que estiver das tuas portas para dentro. Porque o Senhor teu Deus, em 6 dias, fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, o santificou. Né? Então veja que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então vejam que a maior parte das denominações ou das religiões ensinam as pessoas a guardarem esses 10 mandamentos, ou pelo menos 9 desses mandamentos. Como, por exemplo, honrar pai e mãe, não falar mentiras, não furtar. Esses mandamentos são amplamente ensinados. Mas quando chega, então, no mandamento do sábado, que diz que nós devemos lembrar de Deus como Criador, a maior parte das religiões dizem que não é mais necessário guardar este mandamento. Ou mesmo alguns chegam a dizer que nós não precisamos mais guardar a lei de Deus. Vejam vocês que a igreja verdadeira, ela deveria guardar todos os 5 pilares ou 5 colunas da verdade. Mas vocês se lembram quais são os 5 pilares da verdade? Vamos lembrar então. Deus o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Então a igreja verdadeira tem que guardar todos os 10 mandamentos, todos os pilares da verdade e todos os 10 mandamentos também, não é? Então a igreja verdadeira tem que seguir toda a verdade. Se faltar um detalhe, como eu venho afirmando desde o início do estudo, então é nota falsa. Mas vejam vocês que as pessoas pelo mundo afora estão perdidas. Muita gente não sabe a que caminho seguir. É como se as pessoas estivessem assim na encruzilhada do caminho e eles olhassem para uma placa que vem dizendo assim, o caminho, o caminho, o caminho, o caminho. Para todo lado está ali a indicação de que aquele é o caminho. Mas qual caminho seguir? Todas as igrejas, todas as religiões dizem ter a verdade. Todas elas estão com a Bíblia na mão. E aí, que caminho você vai seguir? 99% das igrejas do mundo não possuem a verdade, porque elas renegam pelo menos um daqueles 5 pilares. E se renegar um dos pilares, já é uma contrafação, já é uma falsificação. Nós não podemos aceitar falsificações. Você aceitaria uma nota falsa? Se alguém viesse pagar você e desse para você uma nota falsa, você aceitaria essa nota falsa em pagamento? É claro que não. E por que você aceitaria, então, uma religião falsificada? Uma igreja falsificada? Nós não podemos aceitar aquilo que não é verdade. Existem muitas igrejas, mas apenas uma ensina a verdade. E eu creio que você quer estar do lado da verdade. Você quer estar do lado da igreja que ensina todos os 5 pilares da verdade. De que lado você quer estar? De que lado você quer estar? Vamos ler lá em Apocalipse? Apocalipse, capítulo 12 e o verso 17. Vamos ler lá em Apocalipse. Apocalipse 12, verso 17. Você encontrou aí? A Sueli vai ler aqui para nós. Apocalipse 12 e o verso 17. Então leia para nós, Sueli, por favor. 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso. Então, no Apocalipse,
Através de linguagem profética, o apóstolo São João, ele descreve a igreja verdadeira sobre a figura de uma mulher. Aqui no Apocalipse 12, verso 17, a mulher representa a igreja verdadeira e o dragão representa o diabo que persegue a igreja. E vejam vocês que aqui na profecia, o dragão perseguiu a mulher e no final dos tempos ele perseguiria o restante da sua descendência. E quem são o restante da descendência da igreja verdadeira? Nós lemos ali. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essa é a igreja verdadeira. O Apocalipse não deixa dúvida. Então, a igreja verdadeira iria ensinar às pessoas todas as 5 colunas da verdade, inclusive os 10 mandamentos. Diz aqui que a igreja verdadeira são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então agora fica fácil nós descobrirmos, em meio de tantas religiões, nós vimos que tem mais de 42 mil denominações, agora fica fácil nós descobrirmos qual é a igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira iria ensinar às pessoas todos os 5 pilares, inclusive os 10 mandamentos. Se não estiver ensinando às pessoas os 10 mandamentos, é falsificação. Agora pergunto para vocês, mas não vale só ensinar 9 mandamentos? Alguém pode estar nos ouvindo e dizer assim, mas a minha igreja ensina. A minha igreja ensina 9 mandamentos. Só não ensina esse mandamento do sábado, porque isso aí é coisa do Antigo Testamento, é o único mandamento que a gente não precisa guardar. Será que é assim? Veja o que está escrito lá em Tiago, capítulo 2, verso 10. Esse é o último verso que nós iremos ler nesta noite, tá ok? Então, Tiago, capítulo 2 e o verso 10. Vamos ler lá, então, Tiago, capítulo 2 e o verso 10. Você encontrou? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Amém, amém. Olha, aqui ficou claro, né? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um único ponto, torna-se culpado de todos. Então, se declara que guarda os 9 mandamentos, não vale. Tem que guardar toda a lei. Então, vemos vocês que o inimigo, nos dias de hoje, ele tem se transfigurado em anjo de luz, tentando falsificar a verdade. Os ministros do inimigo têm se feito ministros da justiça para enganar as pessoas. Eles têm apresentado para as pessoas um evangelho incompleto, têm apresentado para as pessoas meia-verdades. Mas como eu disse no início, se você recebesse uma nota falsa de pagamento, você aceitaria? É claro que não, porque uma nota falsa não vale nada. Então, amigo, não fique com meia-verdade. Não fique com meias verdades. Você precisa aceitar a palavra de Deus completa. Amém. Não há dúvidas. A Bíblia não deixa dúvidas de que no final dos tempos, Deus teria um povo verdadeiro que sustentaria as 5 colunas da verdade. Amém. E agora eu faço a pergunta: de que lado você quer estar? Eu não sei você, mas eu, a minha esposa, a minha família, nós queremos estar do lado da verdade. Nós queremos estar do lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você aí em casa, você também quer tomar essa mesma decisão? Você também quer tomar a decisão de estar do lado da verdade? Quem sabe eu estou falando para alguém aí
que ainda, quem sabe, não foi batizado, que gostaria de tomar a decisão pelo batismo, que gostaria de fazer parte com o povo de Deus, com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Você aí que quer tomar a sua decisão, que gostaria, quer dizer assim, eu também quero fazer parte da verdade, eu também quero aceitar a Jesus como meu Salvador, eu também quero guardar os 10 mandamentos, eu quero ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu quero fazer parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus. Se você que está me assistindo aí quer tomar essa decisão, mande aqui a sua mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp, dizendo assim, eu quero ser batizado. E nós vamos entrar em contato com você, vamos tomar as providências para que você, então, faça parte do povo do Senhor, você que está aí na sua casa, nesse momento, tomando a sua decisão. Eu quero, nesse momento, convidar você, nesse momento que nós estamos aí tomando a decisão, para fechar os seus olhos, e eu quero fazer uma oração. Eu quero abençoar você, quero abençoar o seu lar, você que quer aí guardar os mandamentos de Deus, você que quer viver na sua vida, você que quer experimentar aí essa bênção de viver essas 5 colunas da verdade, você que quer fazer parte do povo de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus nesse momento. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, neste momento nós aprendemos, através de Tua palavra, que apesar de existirem muitas religiões, existe apenas uma igreja verdadeira. Apesar de existirem muitos caminhos, só um caminho conduz para o céu. Apesar, Senhor, de muitas religiões ensinarem a Bíblia, muitas pessoas falarem sobre Jesus, a maioria não ensina sobre a lei do Senhor. E nós vimos na Tua palavra que se faltar um detalhe, nós vimos na Tua palavra que se faltar, Senhor, uma das colunas, então essa nota é falsa. E aqueles que estiverem sendo enganados não poderão herdar a salvação. O inimigo tem se feito de anjo de luz. Os seus ministros têm se transformado em ministros da justiça para enganar. Mas hoje nós vimos pela Tua palavra, Senhor, que nós precisamos tomar uma decisão do lado da verdade. Amém. E nós queremos nesta noite, Senhor, tomarmos a nossa decisão ao lado da verdade. Nós queremos, Senhor, fazer parte do povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Amém. Nós queremos, Senhor, fazer parte desse povo que proclama a volta de Jesus e que crê em toda a Bíblia como sendo verdadeira. Amém. Nos dê, Senhor, um restante de noite abençoado. E concede, Senhor, a Tua graça a todos os que estão participando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você que nos acompanhou aí, muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser. Na quarta-feira à noite, nós teremos aí o nosso culto de oração. Agora você que está aí está acompanhando pelo Zoom, se quiser abrir aí a câmera, né? Para dar uma boa noite aí para os irmãos que estão acompanhando. Abra aí, dê uma boa noite aí para o irmão. Né? Uma boa noite aí para o irmão Caio, para a Gersonir. Uma boa noite aí para a Rosângela. Uma boa noite. E agora eu quero convidar vocês para assistirem o programa Crescendo em Cristo, que está sendo transmitido pela Associação Rio Fluminense. Então, você que está aí nos acompanhando, entre lá no Facebook da Associação Rio Fluminense e você vai assistir lá a pregação muito boa que estará sendo feita agora lá, tá bom? Vai para lá. Deus abençoe. Até mais. Amém.